Tether sob suspeita é um risco para o Bitcoin? E qual é a relação disso com a posse de Biden? Olá, ancapixabas! Recentemente tivemos uma notícia sobre a dúvida que há sobre o lastro do Tether. Tether é uma stablecoin que teria que estar pareada com o dólar. Então você pode pegar 10 Tethers e exigir 10 dólares lá, 1000 Tethers e exigir 1000 dólares, que eles vão fazer essa conversão. Porém, há uma dúvida, certa dúvida sobre isso, devido à grande quantidade de Tethers que estão surgindo, inclusive de um certo padrão de quantidades, acho que sempre 40 milhões, algo desse tipo. É um padrão de número sempre igual, e isso está tornando algo suspeito. E como sócios da empresa Tether Limited, também são sócios da Bitfinex, que é uma exchange, uma corretora, que várias vezes a Tether envia seus Tethers para a Bitfinex. Então há uma certa dúvida, um certo questionamento sobre esse interesse, se não haveria um certo tipo de fraude, um certo tipo até de empréstimo, a Tether entregando Tethers para a Bitfinex e a Bitfinex depois conseguindo render aquela quantidade suficiente, retorna para a Tether. Enfim, há uma dúvida quanto a se realmente a Tether tem aquele par, se realmente a Tether tem aquele lastro de fato. E muitos vêm noticiando isso como se fosse um ataque ao Bitcoin. Porém, o Bitcoin ele não foi atacado em momento algum, não há nenhum erro com o Bitcoin, ele continua rodando sua blockchain da forma correta, tudo como planejado. O erro está na Tether. Mas caso a Tether não tenha lastro, isso poderá atingir o preço do Bitcoin? Bom, talvez no início sim, mais pela dúvida, incerteza e pelo medo do mercado. Porque já tem algumas substitutas para o Tether e algumas diria que até melhores, algumas que são até auditadas. A Tether atualmente é a criptomoeda com maior volume de mercado. Se você coloca no volume de 24 horas, quase todos os dias ou todos os dias ela está ali no primeiro lugar. Mas o problema alertado nessas notícias quanto ao Tether não é relacionado à ideia do Tether, e sim quanto à empresa Tether. Você perde a confiança na empresa. Porém, tem várias aí empresas que estão fazendo praticamente a mesma coisa que a Tether e sendo auditadas, tendo auditoria externa, o que pode passar mais confiança, fazendo com que as pessoas migrem da Tether para essas outras stablecoins. O meu ponto de vista, bom, a Tether me ajudou muito em trader, pois eu já tenho essa noção de preço se eu mudar para dólar. Tenho noção de preço das coisas mudando para dólar, então o dólar praticamente é o meu norte. E acabo mudando ali, comprando Bitcoin, vendo valorizar em dólar ou caindo em dólar, né? Eu tenho essa noção de valorização, essa noção de aumento ou perda do poder de compra quando eu relaciono isso com o dólar. E fazer trade, temos como par outra criptomoeda, é um pouquinho complexo para você ter noção de real aumento de poder de compra ou perda do poder de compra, aumento de fato da riqueza ou não. Mas quando acaba bull run do Bitcoin, normalmente as pessoas não saem do criptomercado. Quando começa aquela queda, as pessoas apenas alteram as suas criptomoedas para outras. Algumas saem do mercado, mas boa parte altera sua criptomoeda para outra. Então, o ideal seria você vender o Bitcoin por outra criptomoeda neste momento, após o novo topo histórico. Bom, esse é meu pensamento, minha leitura sobre o Bitcoin, minha leitura gráfica, minha leitura sobre o que eu conheço sobre Bitcoin. Não é uma dica de investimento, é apenas o meu modo de ver. O que farei? Chegando no topo, no novo topo histórico, vou vender o Bitcoin por outra criptomoeda. Ali teria algumas que você poderia ter como norte, né? Algumas que podem te convencer, algumas que você vê valor nela. E eu vejo oportunidade de crescimento do poder de compra fazendo essa venda para várias outras altcoins. Algumas que eu indicaria para você conhecer seria Ethereum, seria Litecoin, seria a YFI, Yearn Finance, a Nano, Monero. São criptomoedas que têm um certo fundamento por trás,
ou um certo lastro por trás, mesmo que seja às vezes centralizado. Não vejo valor nessas altcoins, mas isso é um pensamento pessoal. Eu vejo valor no Bitcoin. Eu tenho expectativas nessas altcoins e vejo uma possibilidade de alta nelas. E o fato de eu não ver o valor nelas não significa que eu não possa ter uma oportunidade de aumento do meu poder de compra estando investido nelas. E o que isso tem a ver com a data de hoje, a data da posse de Biden? É interessante ver as pessoas desconfiadas de uma criptomoeda que tem como par o dólar, ver que ele realmente não tem lastro. A comprovação de que aquela criptomoeda não tem lastro faz com que as pessoas temam ter aquela criptomoeda. Eu acho isso bastante interessante. Mas é intrigante você ver que essas mesmas pessoas possuem normalmente poupança, dinheiro na poupança, ou qualquer outra forma de acumulação de moeda nacional. E a moeda nacional ela faz a mesma coisa. Não há no mundo moeda nacional que tenha lastro. A última moeda a perder o lastro foi o dólar, que perdeu no acordo de Bretton Woods. Essa ideia de algumas pessoas que as moedas nacionais têm como garantia uma certa quantidade de ouro, isso aí faz parte do passado, o padrão ouro já acabou faz tempo. Então deveria perder também a confiança nas moedas nacionais? Eu não tenho confiança alguma nas moedas nacionais. Por quê? Quando eles aumentam a base monetária, você perde poder de compra. E pare para pensar sobre isso com qualquer objeto. Se você tem uma unidade de algo que é útil, que as pessoas estão procurando, estão utilizando, e existem mais 3 daquelas, isso aqui vale muito. Mas se você tem uma unidade de algo que as pessoas procuram, que querem utilizar aquilo, e tem 3 milhões de unidades daquilo, isso aqui vai perder o valor. É praticamente o que acontece com a sua moeda nacional. Você segura ali uma nota, vamos supor, de R$100 e tem uma base monetária no Brasil X. E a partir de amanhã tem 2x. Pode parecer assustador falar, não vai ter o dobro. Os Estados Unidos em um mês imprimiu mais dólares do que tinha impresso em toda a história americana em um mês. O Brasil também seguiu com uma impressão, aumento de base monetária muito grande. Mas então por que a gente não está vendo isso no nosso dia a dia, a perda do poder de compra? A gente está vendo aos poucos, mas por que não está sendo tão impactante? Alguns atos na economia, eles não são imediatos. Você demora um tempo para você começar a sofrer o impacto daquilo. Mas de fato, inflação monetária gera inflação de preço. Então, afinal, qual moeda eu tenho que ter em mãos? Qual moeda me faz preservar minha riqueza, preservar meu poder de compra ou até valorizar, aumentar meu poder de compra? De um lado, você tem o Bitcoin, que ele é lastreado ali, ele tem uma limitação, na verdade, em 21 milhões. Não conseguem ser feitos mais do que 21 milhões de Bitcoin. Então, imagina que você tem uma unidade, então é 1 por 21 milhões. E de outro lado, você tem a moeda nacional. E na moeda nacional, isso é até engraçado você ver as pessoas criticando o Tether, mas o lastro do Tether era em algo que não tinha lastro. Era praticamente uma casa construída com uma base muito boa em cima de uma areia movediça. Mas enfim, do outro lado, você tem uma unidade, vamos supor, R$1, $1, sobre infinito. Porque você não tem uma limitação da quantidade de dólares ou de reais que vão ser produzidos. Então, qual vai ser maior? 1 por 21 milhões ou 1 por infinito? Essa resposta, para mim, já me deixa claro como eu devo me posicionar, como eu devo proteger meu patrimônio. É lógico que, em alguns momentos, o Bitcoin vai sofrer uma queda. E alguns desses momentos, com bastante estudo, você vai conseguir prever essas quedas maiores. O Bitcoin ele tem praticamente um certo ciclo por ser uma moeda programável. Você aumentando o seu estudo, seu conhecimento no Bitcoin, você vai conseguir prever essas quedas e se posicionar em outra coisa naquele momento de queda e depois se reposicionar em Bitcoin. Essa outra coisa eu não indicaria agora o dólar ou stablecoin. No meu caso eu vou fazer em altcoin. Tem algumas altcoins ali que no caso eu recomendo conhecer, né? Seria a Ethereum, Monero, a YFI, seria a Nano e outras altcoins aí que estão mais tempo, Litecoin, por exemplo. Mas questão de altcoin é muito pessoal, você tem que estudar e pegar confiança. Algumas das coisas que me chamam mais atenção
é quando ela é descentralizada e também quando ela tem uma limitação daquelas moedas. São coisas que me chamam bastante atenção quando eu vou olhar para alguma altcoin. Então, ao meu ver, principalmente agora na posse de Biden, que ele já declarou que vai aumentar o salário mínimo, que vai dar mais incentivos estatais para as pessoas, ou seja, vai imprimir mais moedas, aumentar a base monetária. Deixar bem claro aqui que impressão de moeda não é você fazer vários papéis moedas serem gerados. Na verdade, cerca ali de menos de 10% das moedas estão em papel moeda. A maior parte das moedas são apenas um dígito no computador que vai para o banco. A pessoa apenas altera ali um zero, altera algum valor e joga para o banco. Então é algo muito assustador de fato e muito fácil de ser feito esse aumento da base monetária. Então, com esse aumento da base monetária, com essa desconfiança nas stablecoins, que na verdade para mim, mesmo se ela comprovar que ela garante que realmente tem $1, que realmente tem R$1, uma stablecoin real, eu não confio na moeda nacional. Então seria complicado do mesmo jeito. Então, praticamente como o Fernando Urich falou no vídeo dele sobre esse tema do Tether, onde ele disse que ele tem mais medo de segurar dólar Tether do que segurar Bitcoin, eu diria que eu tenho mais medo de segurar qualquer moeda nacional, qualquer stablecoin, do que segurar Bitcoin. Prefiro segurar Bitcoin. Raros momentos eu vou soltar meu Bitcoin porque eu tenho certeza da queda e vou tentar me posicionar em algo que eu veja oportunidade de crescimento, mas de fato retorno depois para o Bitcoin. Então, por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande nos comentários. Já peço para que se inscreva no canal, curta o vídeo e saia das moedas que não tem lastro. Saia o máximo possível das moedas que não tem lastro. Saia do Tether, saia do dólar, saia do real, vá para o Bitcoin. Forte abraço!